Somente a Escritura, será que é suficiente para resolver todos os problemas doutrinários da história da nossa salvação? Interessante que no final do Evangelho de São João, o próprio evangelista termina dizendo assim: há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se fossem escritos uma a uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. Ou seja, a maior parte da revelação ela não está escrita. Então, esse princípio de que tudo tem que estar na Bíblia, e que somente a Escritura ela é formalmente suficiente para resolver todos os problemas de fé e moral, fica muito complicado, até porque Jesus, ele em nenhum momento ele dá uma ordem explícita para alguém escrever alguma coisa. Ele não escreve e ele não ordena que se escreva, né? Mas ele diz: ide por todo mundo e pregai, né? Pregai. E aí um outro problema. Naquele período, no período do Império Romano, por exemplo, 90% da população era analfabeta. Então nós não somos a religião do livro. Jesus não funda a religião do livro, mas ele funda uma igreja, né? Então você tem um problema ainda da livre interpretação. Mesmo se todo mundo fosse alfabetizado, mesmo se já houvesse traduções para todos os idiomas, quem me garante que a minha interpretação está correta? Porque interpretando a Bíblia, alguém vai dizer: não, mas o Espírito Santo me garante. Mas com essa mesma Bíblia, uns batizam crianças. Outros alegam que não se pode batizar crianças. Uns guardam o sábado. Com essa mesma Bíblia, uns dizem que é preciso guardar o domingo. Uns ordenam mulheres. Outros dizem que nessa mesma Bíblia diz que não se pode ordenar mulheres. Uns possuem bispos e presbíteros. Outros dizem que não se tem mais bispo ou presbítero, né? E assim por diante. Semelhante o fato daquele pastor, né, que diz: olha, vai lá, pega uma mulher e adultera, né? Ele confunde o adúltera com o adulterar. E ele já tinha ficado ali com muitos irmãos da sua comunidade eclesial, né? E é interessante porque em nenhum momento na Sagrada Escritura você vai ver dizendo que tudo tem que estar na Bíblia ou que somente a Bíblia é a única fonte ou a única autoridade em relação à fé e à moral. Até porque nos inícios a Bíblia ela sempre foi lida num contexto litúrgico. Ela era lida na igreja, interpretada pela igreja, né? E Santo Agostinho, tão citado pelos irmãos que sustentam essa teoria do somente a Escritura, ele termina dizendo assim, num certo momento: eu não creria nos evangelhos ou no evangelho se a isto não me levasse a autoridade da Igreja Católica.